Então, boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes e que vão assistir depois. Nós vamos fazer hoje o nosso encontro constelado. E o tema do encontro constelado de hoje é a capacidade de sentir a conexão com o coração. Esse é um tema que faz parte do meu trabalho, e que eu sinto que é algo que nós não aprendemos e que precisamos desenvolver urgentemente aqui na Terra, enquanto seres humanos, né? Aprendemos a pensar, a ficar fixo no nosso mental, e isso nos desconecta da nossa capacidade de sentir. E as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós não aprendemos desde criança como nos automodularmos, nos autorregularmos a partir daquilo que vivenciamos. E estamos vivenciando hoje uma sociedade de pessoas que não conseguem lidar com as suas frustrações, que entra na raiva ou em comportamentos infantilizados. Então, esse encontro constelado é para que possamos falar sobre os nossos sentimentos e sobre esta capacidade de sentir. Então, peço para que vocês fechem os olhos agora, um momento comigo, e respirem profundamente. E observem em sua vida o que é mais ativo. É o seu mental ou é a sua capacidade de sentir? Ou você sente tudo num grande turbilhão e não sabe identificar todo esse turbilhão, e para você fugir desse turbilhão, você vai para a sua mente. Podem abrir os olhos e ficar com a resposta que veio para vocês. Por muito tempo, eu, na minha vida, não sabia identificar os meus sentimentos. E eu sou uma pessoa hipersensível, com uma capacidade de sentir extremamente aguçada. Eu sinto e percebo tudo ao mesmo tempo. E isso, para mim, trazia uma grande intensidade. E para eu lidar com todos esses sentimentos, dessa hipersensibilidade, dessa capacidade de sentir, eu fui para o mental. Então, eu fui entendendo que para me proteger de tantas emoções e sentimentos, dessa intensidade, eu fiquei presa no mental, na rigidez mental e na rigidez de um controle mental. Então, todo o meu corpo, ele adoeceu por essa rigidez muscular para tentar proteger aquilo que eu sentia de fora ou de dentro, mas que eu não sabia nomear. Por muito tempo, eu fiz, desde pequena, assim, meus pais sempre me levaram para processos de autoconhecimento, assim. Então, desde pequena eu fazia psicoterapia porque eles não conseguiam me ajudar em tudo que eu sentia, assim. E fiz muito tempo psicanálise, fiz psicanálise autodidata, a didata, né? Que é a leitura do nosso inconsciente, fiz um junguiana, mas qual era a dificuldade disso tudo? Eu continuava cada vez mais angustiada, com muitas emoções, com um turbilhão de sensações que eu não sabia o que era. Isso tudo só pôde se transformar na minha vida quando eu conheci as constelações. Quando eu conheci as constelações, que eu comecei a participar como representante, eu comecei a identificar o que eu sentia, porque eu fui aprendendo a nomear. Quando eu entrava no campo para representar alguém, eu precisava descrever para o constelador aquilo que eu estava sentindo. E daí eu fui desenvolvendo uma forma de fazer isso. Então eu descrevia uma sensação física,
depois a sensação emocional, até chegar no sentimento. E isso trouxe para mim muita clareza do que eu estava sentindo. E cada vez mais que eu fazia isso, mais eu conseguia identificar o que o meu corpo estava expressando e o que o meu coração estava expressando. E daí, por muito tempo, eu entendia que a conexão com o coração, por mais que eu tentasse acessar ele, ele estava ferido. Então, quando a gente fala, né, que é o tema de hoje, a capacidade de sentir a conexão com o coração, para eu sentir tudo isso, eu preciso me conectar com o meu coração. É o coração que traz esse caminho do sentir. Porém, se ele está ferido, vai haver uma grande confusão, porque o que eu sinto é a partir da ferida. Então, ainda quando eu tenho o coração ferido, eu preciso muito da ajuda do meu mental, para ele conseguir separar e fazer essas divisões. Conforme o meu coração vai se curando, eu consigo sentir tudo a partir do coração e do meu corpo. Eu começo a identificar o que é meu e o que é do outro. Né? Por exemplo, essa semana é uma semana de eclipse. Né? Ontem nós tivemos um eclipse muito forte em Peixes. E esse eclipse em Peixes, que é o signo que nos conecta com a espiritualidade, né? Ele nos traz muita sensitividade, muita sensibilidade. Então, ele está ativo no nosso campo já há 15 dias. Para mim foi muito intenso esses 15 dias, e ontem muito intenso. Né? E hoje eu sinto essa conexão muito forte. Mas para mim já não é tão mais desafiador, porque eu consigo nomear tudo o que está acontecendo dentro e fora de mim. Antes eu não sabia, então tudo ficava uma grande bagunça. Vocês percebem isso na vida de vocês, que tudo fica uma grande bagunça dentro e fora de vocês, ou você já consegue identificar e nomear? No meu caso, como eu também sou terapeuta, né, na acupuntura, cada atendimento eu sinto um turbilhão de coisas também, e é o que você falou faz muito sentido, assim, para nomear o que está sentindo, né, dar nomes, e aí saber que aquilo não é meu, né, e como lidar com essa questão, com essa sensação, né? E criar também um distanciamento e saber o que que é meu e o que que não é meu, né? Isso. Principalmente quando somos terapeutas, isso em qualquer relação, mas quando somos terapeutas. Oi, Grazi, seja bem-vinda, querida. Quando somos terapeutas, precisamos aprender a nomear o que é nosso, identificar. Então, eu cheguei para uma sessão de tal forma. Por exemplo, minha sessão é toda baseada no campo do sentir. Tanto que esse é o nome da minha metodologia, campo do sentir. Então, eu sinto, quando eu estou em atendimento com o meu paciente, eu vou entrar no inconsciente dele através dessa sensibilidade. Eu vou mergulhando nas camadas e vou entendendo qual é esse enredo, essa narrativa, esse emaranhado, e vou descrevendo tudo isso. E Só que quando eu vou fazer esse processo, eu primeiro preciso saber o que eu estou sentindo, porque senão fica tudo misturado. Porque muitas vezes o que eu leio no campo do meu cliente tem a ver com aquilo que eu estou sentindo naquele dia. Mas eu preciso saber diferenciar que mesmo essa raiva que eu estou sentindo é diferente da raiva que eu estou percebendo no campo. Essa é a sensibilidade, né? Então, Carol, quando você fala, é importante o processo do seu autoconhecimento, você identificar o que você sente, principalmente essa leitura do seu dia, como você acorda, o que esse cliente, quando chega para você, te traz de emoção, ou que ele desencadeia em você, e o que você sente que é dele, no campo dele, né? É uma sabedoria que vamos desenvolvendo no processo terapêutico. Né? O terapeuta ele precisa saber identificar como um instrumento, né? Uhum. Afinar esse instrumento que é o seu próprio corpo em conexão com o coração e essa leitura que ele faz dessa escuta do retorno, né? Que é assim um instrumento, né? A gente afina o instrumento, mas também precisamos aprender o retorno, que eu estou escutando a partir daquilo que toca ou vibra, né?
Mas isso são nas nossas relações. Muitas vezes eu atendo casais que um está sentindo muita raiva, mas não consegue se conectar com essa raiva, e o outro, que não estava com a raiva, começa a sentir aquela raiva, mas não consegue identificar porque aquilo não é dele. E daí no processo consegue identificar, sim, essa raiva não é minha, é do outro que não está sentindo. Então eu preciso devolver para ele essa raiva dele, para ele poder sentir, porque eu não vou poder fazer nada com a raiva, mas ele sentindo a raiva, ele vai poder. Então, isso, essa sabedoria de sentir, identificar o que é seu, o que é do outro, é muito importante. Edna, você ia falar alguma coisa que você abriu o seu microfone, se quiser? Não? Tá bom, querida. Se vocês quiserem, podem escrever no chat ou levantar a mão ou abrir o microfone, fique à vontade para perguntar. É, então, a criança, ela nasce sentindo tudo, porque dentro do ventre da mãe, ela é invadida por todas as informações que existem no campo. Tanto que a mãe está sentindo que essa mãe está recebendo do meio onde ela está. Então, essa criança, esse feto, né, o embrião, vai sentindo tudo. E essas informações ficam armazenadas na memória celular. Quando esse bebê nasce, ele começa a manifestar a sua expressão através do choro, que é a única forma de comunicação que ele tem. E daí, qual é a sabedoria? A mãe conseguir identificar o que é esses choros. Quanto mais sintonia essa mãe tem com o bebê, ela consegue identificar com mais precisão que esse bebezinho está chorando. Se é choro de fome, de frio, de dor, de sede. Só que a mãe, ela também não sabe fazer isso, porque é um bebezinho novo. Então ela precisa entrar em sintonia. Porém, se essa mãe é uma mãe que tem traumas, né, que tem a sua criança ferida, muitas vezes ela não vai conseguir fazer isso. E ela vai nomeando conforme ela pode, mas não necessariamente são as necessidades básicas desse bebê. E a mesma coisa o pai, mas é muito mais essa simbiose com a mãe. E esse bebezinho vai crescendo. E ali durante a infância, muitas vezes essa criança está manifestando muitos choros, muitos incômodos, está expressando a sua verdade. Se são pais saudáveis, que aprenderam a sentir, que se olharam, vão olhar para essa criança e vão ajudá-la a se expressar, entendendo que são educadores dessa criança. Só vão facilitar o processo dela aqui na Terra. Então, vai ajudar ela a se autorregular nas suas emoções, vai ajudar ela a se expressar. Mas se essa mãe, esse pai, ainda não passou por um processo de despertar, de autoconhecimento, muitas vezes não vai conseguir ajudar essa criança. Então, quando a criança expressa raiva, vão ficar com raiva dela. Quando a criança faz birra, vai ficar com birra dessa criança. Quando a criança chora, vai falar que ela não pode chorar. Enfim, vai trazendo uma modulação para os sentimentos e emoções da criança, em vez de ajudá-la a expressar, vai colaborar e corroborar para que essa criança reprima as suas emoções. Então, ela vai aprendendo que expressar as emoções é errado, que não pode, que é fraco, principalmente para os homens, né? Esse machismo estrutural que temos no Brasil, daquilo que é dito para a criança, menino, né? Para o menino, e aquilo que é dito para as meninas. E para aquelas crianças que têm outra orientação sexual que não essa, é ainda mais desafiador, porque aquela criança sente tudo, não se identifica com o próprio corpo. Nada faz sentido, os pais não conseguem ajudá-la. E é uma grande confusão tudo isso. E vai se crescendo adultos que chegam na vida adulta, na adolescência, não sabem lidar com a sua emoção, não sabem lidar com aquilo que acontece na vida, com as suas frustrações. E muitas vezes desequilíbrios psicoemocionais vão se manifestar. Então, a depressão, quadros de ansiedade, quadros relacionados com a sua autoestima, com a sua valoração, né? E isso tudo tem a ver com aquilo que não pôde ser sentido e expressado. Na verdade, sentiu, porque sentir nós vamos sentir.
Não tem como não sentirmos. Nós vamos sentir tudo. A questão é, o que eu vou fazer com isso que eu senti? Eu vou poder expressar, eu vou conseguir nomear e eu vou conseguir liberar e me autorregular. O que nos acontece na grande maioria das vezes é ficar bloqueado e paralisado com tudo isso e não sabemos o que fazer. E daí precisa um processo, um caminho de despertar e de aprendizado, de se conectar com as nossas emoções, de nos conectar com aquilo que sentimos e aprender a nomear, aprender a nos autorregular, para que possamos soltar o controle mental, o controle visceral, aprender a relaxar a nossa musculatura, relaxar o nosso corpo, para sair do lugar de luta e fuga, de sobrevivência. A sobrevivência vem nesse estado. Eu não tenho a proteção, porque eu não sei sentir. Eu não sei nomear tudo isso. É muita intensidade e o que que eu faço com isso? Então, eu preciso de uma proteção. Só que eu não tenho a proteção verdadeira. Então, eu entro no estado de sobrevivência. A rigidez e o controle me ajudam nesse momento, que eu não tenho a proteção. Porque a Uhum. proteção e a segurança vêm da força do masculino. A confiança na vida, a nutrição, essa continência vem da força do feminino. Se eu não recebi isso, eu recebi de maneiras distorcidas, porque os pais ainda estavam machucados, eu vou receber dessa forma, eu vou precisar do controle para me proteger, como uma forma de proteção. Faz sentido isso para vocês? Tem dúvidas? Podem perguntar. Bem interessante, né? Oi, não deu para eu escutar. Acho que estava só aberto o microfone. Hoje, então, além de aprender a nomear e identificar aquilo que você sente, só que não conseguiu se expressar, também é necessário colocar de alguma forma em prática esses sentimentos, por exemplo, a raiva reprimida, ter que fazer um exercício para isso, o que é necessário assim para... Sim. Quando criança, a criança ela tem uma sabedoria do próprio corpo, se ela não é interrompida pelo o movimento natural, pelos pais ou pela vida ali, ela vai ter um movimento natural de se autorregular. A natureza ela se autorregula. Porém, se tem um movimento interrompido, não aprendemos nos autorregular. Então, por exemplo, vem um choro. Talvez a criança, para se autorregular, tem algumas crianças que entram no choro e começam. Ela vai mudando o choro, que parece que vai embalando ela. Se a mãe só afaga e dá continência para esse choro, sem falar que ela precisa parar, mas ela se sente acolhida, segura, ela vai se autorregulando até na mudagem do som. Ela vai alterando esse som com uma forma de se autorregular. Se quando a criança está com raiva, ela pega um brinquedo, ela joga esse brinquedo, ela grita, e o pai e a mãe estão perto e permite que ela faça isso sem ela se machucar, essa criança vai aprendendo a expressar. Quando passa a raiva dessa criança, os pais podem conversar com ela, que existem algumas formas dela aprender a expressar essa raiva, que não precisa quebrar um brinquedo, porque depois vai ficar sem, mas que ela pode pegar uma almofada, esmurrar uma almofada, que ela pode gritar, que ela pode correr. Então, vai ensinando essa criança a expressar essas emoções. E daí, quando eu não aprendi, é como você perguntou, eu preciso aprender. Então, eu estou passando por um luto. Eu tenho que vivenciar o luto. Não adianta eu entrar num, por exemplo, um luto de um relacionamento, entrar num outro relacionamento para não vivenciar esse luto. Ou me amargurar e me jogar nessa solidão e ficar por infinito tempo, né? Ou eu vou entrar na vingança, vou entrar na amargura. Não que eu tenho que fazer? Eu preciso chorar. Eu vou chorar, vou ficar triste, eu vou fazer coisas que me ajudam a liberar isso. E depois eu começo a me acolher, começo a olhar para mim, começo a me valorar. E daí, nesse momento, eu começo a me abrir para a vida, né? Começo todos esses projetos que foram idealizados em conjunto, eu faço um luto para esses projetos.
E daí, a partir disso, eu começo a idealizar uma vida nova, dar esses próximos passos. Mas eu preciso passar para as etapas do luto, que tem a ver com a raiva. Preciso sentir raiva por esse término. Depois eu vou sentir a aceitação, eu vou chorar, né? Então, tem as fases do luto que eu preciso passar. Se eu estou sentindo raiva por alguma situação, né? Eu vou gritar com a pessoa, vai resolver o meu problema? Não vai, mas se eu expressar o que eu estou sentindo, muitas vezes me ajuda. Se essa pessoa me fez algo, se tem uma situação que requer a minha raiva, eu vou colocar essa raiva em ação e eu vou expressar. Eu não preciso destruir o outro, a minha raiva não precisa ser a ponto da destruição, mas ela pode ser algo que vai me proteger e que me faça um movimento de me colocar no meu lugar. Então, foi de uma forma que eu não pude expressar. Então, como que eu faço para liberar essa raiva do meu corpo? Eu vou correr, vou pular um pouco, eu vou gritar. Existem algumas formas de se autorregular e aprender isso. Como que eu vou me autorregulando? Né? Como que eu vou entrar num estado de modulação dos meus sentimentos? Mas eu preciso aprender essas etapas que fazem parte desse sentir. Então, eu preciso da sensação, eu preciso da emoção, eu preciso do sentimento e preciso da liberação. Às vezes, uma liberação é escrever uma carta e depois queimar essa carta. Às vezes, eu preciso falar para a pessoa. Eu não preciso falar da pessoa, preciso falar de mim, o que eu estou sentindo. Faz sentido? Te responde? Alguém mais tem alguma pergunta? Ou quer compartilhar algo? Então, para a gente aprender a sentir, algo muito importante é aprender a silenciar, a fazer silêncio. Então, eu acordo, estou num turbilhão de muitas coisas que eu não sei definir. O silêncio vai me ajudar. Mas o que acontece quando eu estou ainda nesse turbilhão e eu não sei sentir, eu não sei nomear o que eu sinto? Quando eu falo não sei sentir, é identificar os sentimentos, porque você já está percebendo tudo. Só que são emoções ainda, é um turbilhão de emoções. Eu preciso aprender a silenciar. Só que quando eu silencio, tudo fica maior, o volume aumenta. E daí eu preciso ficar com esse volume mais alto de tudo que eu estou percebendo e sair do impulso de fazer algo com aquilo. Porque vai vir um impulso que eu quero acabar com esse barulho. E eu preciso ficar. Eu vou ficar mais um pouco. E daí, instintivamente, eu posso ir para o meu coração, me conectar e eu posso pôr a mão no meu coração e conversar com o meu coração. Meu coração, eu tô aqui. Eu tô percebendo tudo isso, mas eu ainda não sei o que fazer com tudo isso. E daí começar a descrever para si próprio qual é a sensação no corpo físico. Então tá, então meu corpo físico tem dor, meu corpo físico não está relaxando, eu sinto dor de cabeça, eu sinto uma pressão no abdômen. Quando eu sinto essa pressão no abdômen, essa dor de cabeça, me vem, parece um aperto no coração. Mas isso já é uma outra sensação. Então, vou para esse aperto no coração. Mas quando eu fico apertada, assim, parece que eu fico triste. Nossa, será que isso tem a ver com tristeza? E daí pode ser que vai vir uma lembrança para você. Quando a gente faz esse caminho, do físico vai vir a emoção e vai vir o sentimento, e geralmente, para mim, vem uma imagem. Pode ser a minha própria imagem com uma lembrança, ou pode ser uma imagem metafórica que minha mente criou para traduzir isso, mas eu vou entender perfeitamente como se eu estivesse vendo um filme. E daí, nossa, tem a ver com uma tristeza, tem a ver com a tristeza disso que aconteceu. Nossa, eu fiquei muito triste com isso. E quando isso se repete, muitas vezes eu não percebo, eu fico triste novamente. E daí você fica com aquilo um pouco, não precisa se liberar dessa tristeza em seguida. Fica com a tristeza um pouco, nossa.
Sinto muito, eu não percebi. Eu não tinha essa clareza, então eu vou ficar com ela. E depois vai vir algo para você do que você pode fazer com essa tristeza. Você pode chorar, porque vai vir uma emoção junto. Vem um choro, você chora, você solta e libera, e depois você fica leve. A sensação que você conectou e liberou é a leveza depois. Então parece que o turbilhão se acalmou, a mente acalmou, o corpo relaxou. Então, esse é um mecanismo que podemos desenvolver desta sabedoria de aprender a sentir os nossos sentimentos e de se conectar com o coração. Só que quando fazemos esse caminho, vão vir muitas informações que talvez sozinho eu não vou conseguir lidar. Eu preciso fazer terapia para isso, né? Eu preciso falar sobre isso, vou precisar levar, né, para minha terapeuta para poder elaborar, para eu poder olhar para isso, para eu ressignificar, para eu poder soltar. Outras vezes me vem um tema de uma constelação que eu posso constelar. E daí eu faço a constelação, libero tudo isso. Porque pode ser que eu acesse uma vibração traumática nesse momento. Então veio o choro, tem a ver com isso. Nossa, é muito pesado para mim. Eu preciso liberar, só que sozinho eu não vou conseguir me autorregular. Eu sinto que tenho emaranhado, que isso vem se repetindo. Então eu faço uma constelação, né? Mas essa sabedoria de eu conseguir dar conta, ela tem a ver com algo que eu vou desenvolvendo dentro de mim, que é sentir eu sou capaz de estar comigo, eu dou conta da minha vida, eu dou conta daquilo que eu sinto, né? Mas estar em acompanhamento nos ajuda muito para isso. E como eu falei para vocês, participar de constelações como representantes é assim, para mim foi a virada de chave para esse aprendizado, né? De saber o que é meu, o que é do outro, de saber nomear, saber identificar que isso talvez tenha a ver, esse sentimento talvez tenha a ver com a minha raiva que eu sinto, tem a ver quando isso acontece, porque eu percebi ali no campo representando que para aquela pessoa era dessa forma, que é igual à minha. E daí isso vai ficando cada vez mais claro para mim, esse emaranhado que eu vou sentindo internamente, esse turbilhão interno, eu vou encontrando caminhos. E quanto mais clareza que eu vou tendo desses caminhos, mais autonomia, independência e consciência para a tomada de decisões eu vou tendo. Então, eu decido conscientemente o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, né? Isso eu posso fazer agora. Então, eu escolho não entrar nessa vibração, né? Essa é uma sabedoria que nós vamos desenvolvendo a partir dessa capacidade de sentir e de se conectar com o coração. É, Mas para isso a gente precisa dar um novo lugar para o coração e incluir o coração na nossa vida. Incluir o coração das nossas decisões, daquilo que é melhor para mim. Então, escutar o coração nos ajuda muito. Porque muitas vezes a mente nos leva para lugares que têm a ver com a ilusão. Então, uma preocupação que não é necessária. Com pensamentos repetitivos, pensamentos intrusivos, pensamentos negativos. Isso não vai me ajudar em nada, né? Ele só vai me distrair daquilo que é essencial. Então, quando eu aprendo a me conectar com o coração, dar um lugar, se ele está ferido, procurar a cura desse coração ferido, eu vou assumindo o controle a partir do coração. O controle no sentido do domínio do coração. Vou tendo domínio daquilo que eu sinto. E daí eu solto o controle mental e solto o controle visceral. Porque tudo aquilo que eu estou percebendo, eu sei que eu tenho o eixo dentro de mim e eu tenho os recursos necessários para lidar com aquilo que acontece. Qual é a grande questão de sentir todo esse turbilhão de emoções, de sentimentos, de situações na vida?
é porque em algum momento acreditamos que não temos recursos internos suficientes para lidar com aquela situação. Porque a criança não aprendeu, o adulto não se desenvolveu, e eu ainda estou ali, na vibração e na maturidade da criança. De fato, a criança não tem maturidade para lidar com uma infinidade de situações que ela teve que lidar quando era criança. E daí o adulto fica com medo de ter que lidar novamente com tudo aquilo. E muitas vezes ele não quer olhar para aquilo. Então entra na negação, entra nessa zona de conforto, entra em lugares de amortecedores emocionais, que vai me mantendo paralisado na vida. Mas quando eu começo um processo terapêutico, eu vou entendendo que eu tenho a capacidade de lidar com as minhas emoções. Se eu não tenho, eu vou desenvolver. E desenvolvendo, eu me sinto forte. Porque independente, eu não preciso saber o que vai acontecer. Eu só preciso saber que independente do que acontecer, eu vou ter recursos internos para lidar com aquilo que acontecer. E daí eu faço. E daí eu lido com a situação, né? Então, nós precisamos, nesse caminho da nossa vida, soltar muitas coisas que não fazem sentido, dar lugar para o coração que tem a ver com o essencial, se conectar com a nossa natureza mais profunda, que é a nossa capacidade de sentir. Quando a gente está em conexão com a natureza, por exemplo, vem um silêncio. A gente passa a escutar o barulho da natureza, os sons da natureza. E quando a gente escuta os sons da natureza, esse sentir da natureza, a gente passa a sentir aquilo que é realmente nosso, aquilo que está no nosso mais profundo, né, do nosso coração. E quando nós somos terapeutas, escolhemos esse caminho, independente da abordagem, do que fazemos, nós precisamos aprender a afinar esse instrumento do sentir. Porque esse cliente que nos chega, ele é, ele é um universo de emoções, de sentimentos, ele tem uma história, ele é um mundo ali que se apresenta, né, aquela pessoa. E a partir do momento que eu me conecto com o meu coração, eu me alinho, eu sei, eu posso estar num grande turbilhão passando por várias situações da minha vida, isso é meu. Então, eu dou um lugar para mim. Mas agora eu me conecto com esse eixo, com o centro da Terra e com o centro do universo. E nessa sabedoria da grande mãe, do grande pai, eu vou atender o meu cliente. Então eu começo a sentir e mergulhar nesse mundo dele, mas sem me perder de mim, porque eu me coloquei no meu lugar, eu assumi aqui o meu lugar. E daí eu posso adentrar nesse mundo dele, perceber quais são as necessidades e ajudá-lo naquilo que for necessário, não salvá-lo, né? Eu vou ajudá-lo naquilo que é necessário a partir dos meus recursos, para que ele possa ter autonomia, para que ele se desenvolva, para que ele tenha mais vitalidade, mais saúde, equilíbrio, e volto para o meu eixo para ele continuar seguindo o caminho dele. Só que a partir da minha vibração, se eu estou no meu lugar em equilíbrio, a minha vibração também já começa a auxiliá-lo, sem eu precisar fazer muito esforço. Muitas vezes só a nossa presença para aquela pessoa, para aquele cliente, já é o suficiente para fazer com que ele se transforme. Por isso que muitas sessões podem ser em absoluto silêncio, porque o silêncio ele é altamente transformador, né? Então, a nossa capacidade de sentir, nos sentir e sentir o outro, nos leva para um lugar de ser terapeutas, né? Com muito mais clareza, precisão, e podemos ajudar verdadeiramente. A partir daquilo que é essencial, eu não vou dar mais do que ele precisa, eu vou dar aquilo que é essencial, né?
se eu tenho uma caixa imensa de ferramentas, mas meu cliente ele não aguenta carregar toda essa caixa, ele vai aguentar carregar uma chavinha que está ali. Eu vou entregar essa chavinha para ele. Então, essa sabedoria do que eu vou entregar para ele, que vai ser essencial, é muito importante. Mas, para isso, eu preciso me trabalhar em primeiro lugar. Eu preciso estar no meu lugar. Aprender a sentir as minhas emoções, aprender a me autorregular, a lidar comigo mesmo, né? Cuidar da minha criança, cuidar do meu adulto, cuidar das minhas frustrações, né? Aprender a sentir tudo o que eu preciso. E daí eu começo a me conectar com o coração. O meu coração e o meu corpo, ele me leva para o melhor lugar. Então eu preciso começar a perguntar para o meu coração e para o meu corpo. Só que para essa resposta de coração e corpo, eu preciso estar nessa sintonia. Eu preciso que essa carga emocional tenha sido liberado do meu corpo. E para isso, eu preciso começar a liberar, conectar com os sentimentos e liberar. Carol, você quer perguntar algo? Não, é que eu estava pensando aqui, a dificuldade em conectar com o coração e compreender tudo isso tem a ver também com permissão, Uhum, de eu me permitir receber amor, permissão em todas as áreas, né? Que eu sim, senti isso muito forte, porque se você não se permite, ficar presa só nesse sentimento, né? Que é aquele condicionamento que você já está acostumada. sim, sim. É. A permissão, ela tem a ver, eu me permito sentir, eu me permito receber e eu me permito também ser canal, né? Porque daí eu vou entendendo que muito, por exemplo, quando chega clientes para mim com questões muito desafiadoras, porque eu atendo casos muito graves que chegam para mim, assim, de saúde mental, que de alguma forma se conectam comigo. E eu preciso, naquele momento que o cliente está ali comigo, eu não passei por aquela situação, né? Mas eu confio plenamente nessa permissão que o campo desse cliente vai me trazer as informações que eu preciso. E quando eu me conecto com esse campo e ele começa a trazer para mim as informações, e eu consigo trazer para o cliente, eu vou sabendo, aqui eu posso falar para ele sobre isso, aqui eu não posso falar para ele. Porque tem alguns clientes que eu posso sentir tudo o que ele está sentindo, mas eu não posso trazer tudo para ele. Porque na organização psíquica ele não vai dar conta desse conteúdo. Então eu preciso ter a sabedoria do que eu vou trazer para ele, que para ele vai fazer sentido, mas sem levá-lo num lugar de mais adoecimento. Caso eu estou dizendo de casos muito graves. Porque a forma que eu atendo é diferente da psicanálise, por exemplo, que é interpretativa. A forma que eu atendo, ela tem a ver com um sentimento mais profundo. Eu dou conta de tudo que eu sinto, tudo aquilo que eu sou, eu dou conta. Eu tenho recursos para lidar com aquilo, né? Todo problema que eu tenho, eu já tenho a solução. Então, tudo que eu tenho, eu sei lidar com isso, mas muitas vezes eu esqueci. E na forma como eu estou organizado psiquicamente, eu não vou conseguir ter toda essa elaboração. Então, eu, enquanto terapeuta, eu preciso entender sobre isso e daí vou falar aquilo que é necessário para ele, como se eu tivesse uma tradução daquilo que eu li para aquilo que ele pode entender e digerir. E para isso, porque eu estou dizendo isso, precisa ter uma permissão para você poder acessar e você se permitir trazer e confiar. E parece que quando você fala, tem a ver com a confiança, com a fé. Diz que eu posso receber, que eu quero receber, que eu me abro para receber, e daquilo que eu posso dar e confiar naquilo que eu estou dando, que é o melhor, né? Faz sentido para você isso? Faz sim.
Então, a nossa capacidade de sentir, ela é nata, assim, né? Todos nós temos essa capacidade. O que a gente vai fazer é desenvolver a capacidade de identificar o que sentimos, de nomear, de expressar e de nos autorregular a partir disso. Esse é um caminho, né, que é muito importante desenvolvermos na vida adulta. E que, se temos filhos e já aprendemos isso, podemos já ensinar os nossos filhos a fazerem isso, a fazer esse caminho do sentir. Então, eu gosto muito de escutar sobre a educação positiva, algumas pessoas que trazem sobre essa nova forma de educar as crianças, porque quem está escutando naquele momento não sou eu adulta, é a minha criança escutando e ela se autorizando a sentir. Então, faço esse convite para vocês. Acompanhe algumas pessoas, entendimentos que falam sobre crianças, essa educação nova, esse novo olhar para as crianças, mas trazendo para a sua própria criança. E o seu adulto aprendendo e dando este lugar para a sua criança, legitimando o que ela está sentindo e não negando o que ela está sentindo. Então, eu percebo que minha criança está triste. Minha criança não precisa ficar triste com isso. Precisa sim, ela está triste. Não é uma questão de precisar ou não precisar. Minha criança, você está triste, eu sinto muito. É muito ruim ficar triste. Mas quando a gente está triste, a gente pode chorar, a gente pode ficar quietinho. Você pode encontrar uma forma de lidar com a sua tristeza. Como que você quer fazer? Se eu sou pai, eu posso dar colo, pai e mãe posso dar colo. Então eu posso dar colo para minha criança e fico com ela ali. Até que isso vai se aliviando, porque essas emoções, elas vão na sua vibração, quando eu faço isso, elas vão se transformando. Às vezes, colocar uma música nos ajuda a mudar a vibração. E daí aquela vibração se dissipa, a criança, minha criança, se desconecta dessa tristeza, porque deu um lugar, ela sentiu, transbordou, e ela acessa o que veio a partir disso. Mas qual é a sabedoria maior? Eu não vou me desfazer a partir daquilo que eu estou sentindo. Eu não vou me destruir. As minhas emoções não têm o poder da minha destruição. Ela tem se eu não aprendi e se eu permito que ela me domine, me controle. Por exemplo, a raiva. Se eu permito que a minha raiva ela entre no modo de destruição, pode ser sim que eu vá me destruir de alguma forma, vou destruir o outro, né? As guerras são tomadas por esse lugar, da raiva, do ódio, né? É, Então, destrói, mas se eu estou aqui e estou olhando para minhas emoções, eu já sei que eu posso ter o domínio sobre elas. E se eu sei, eu vou aprender esse caminho. Eu vou aprender o que fazer com isso, porque eu quero o melhor para mim e quero o melhor para o outro. E vou aprendendo. Então, quando eu tenho raiva, eu tô com raiva, eu vou expressar minha raiva para ele. Eu vou falar que aquilo que ele fez me deixou muito chateada. Eu fiquei muito brava com o que ele fez. Eu não preciso engolir o que ele fez. Mas eu posso encontrar uma forma de expressar isso sem precisar ir lá bater na pessoa, destruir essa pessoa, porque ela fez algo que minha frustração me levou para esse lugar. Que o que vemos hoje da agressão física, né, dos assassinatos, femicídios, tem a ver com isso, dessa frustração, né? Quantos homens que não aceitam o término de seus relacionamentos, né, entram nesse lugar de dor da destruição e destroem a parceira, né? Elimina ela, como se isso fosse eliminar a sua própria dor, porque não aprenderam enquanto criança, não aprenderam a sentir. É claro que é de um lugar muito maior essa discussão, né? Eu estou trazendo de uma forma mais simples, mas é isso, basicamente é isso. A criança não aprendeu. Tem um emaranhado sistêmico? Tem um emaranhado sistêmico. De repetições desse masculino distorcido, desse feminino? Tem. Mas a criança não aprendeu.
mas algo ali aconteceu que bloqueou a capacidade de sentir, de lidar com essas emoções, as crenças e programações trouxeram para esse lugar de muita dureza. E nós, aqui, despertos e dispostos, vamos fazer um outro caminho, né? Quando paramos para escutar sobre isso e já sentimos, tá, eu quero aprender sobre isso, já é o passo grandioso, mas que é o grande momento da Terra. Se não sairmos desse lugar de sentir as nossas emoções, de nomear as nossas emoções, de expressar, se autorregular, continuaremos tendo cadeiradas, pessoas se agredindo, a natureza sendo destruída e passando por toda essa alteração climática que estamos passando. E isso tudo vem do nosso sentimento, vem dessa capacidade de sentir que temos um lugar, de sentir que somos amados, que podemos nos expressar, né? E de lidar com as nossas sombras. Aprender a lidar com as nossas sombras. Faz sentido para vocês tudo isso? Tem dúvidas? Fiquem à vontade para perguntar, enfim, ou para comentar. Então, nisso tudo que eu estou dizendo para vocês, eu faço o convite, assim, né? Para quem já é meu cliente, se quiser participar, né, das constelações, dos grupos de constelação como representantes, é uma forma de aprender mais sobre si, porque também aquilo que vem de conteúdo é algo que pode ser trabalhado na terapia de uma outra forma mais profunda. Vai aprendendo a se identificar, né? Para quem não é meu cliente de psicoterapia, tem essa possibilidade, né? Participar como representante das constelações, fazer a constelação para algum tema da sua vida e o acompanhamento terapêutico. E agora, em novembro, eu vou começar com a mentoria para terapeutas e psicólogos, que é o campo do sentir, que daí eu vou trazer toda essa profundeza do sentir, de como que fazemos esse acompanhamento nessa metodologia que eu desenvolvi, que é muito profunda e que traz esse caminho de muitas possibilidades de transformação. Então, é isso, queridos. Eu agradeço muito a presença de vocês, de quem vai assistir depois. Amanhã eu faço uma constelação às 6 da tarde, se vocês quiserem entrar. É só estar no grupo, que no grupo de constelação lá dentro eu envio o link do Zoom. E na sexta-feira, às 3 e às 16, eu vou fazer outra constelação também, em grupo. Então fica o convite para vocês participarem. Agradeço muito. Uma boa tarde, um bom restinho de dia para vocês, um bom final de semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no privado, que eu respondo para vocês. Um beijo, queridas. Tchau.